Revelado. O surpreendente tesouro oculto na fazenda do vovô transformou nossas vidas para sempre. Renata desembarcou em São Miguel do Sul com o coração a mil. A leve brisa carregava o aroma do café fresco, que lhe trazia recordações da infância. Mas entre as lembranças doces, pairavam as sombras das expectativas familiares. Filha mais velha de uma família tradicional, a pressão para brilhar como arquiteta era intensa. Especialmente após os anos de trabalho em um escritório renomado em São Paulo. O peso dos sonhos da mãe sobre seus ombros a deixava em dúvida sobre quem realmente ela era. Ao chegar à fazenda de seu avô Joaquim, sua mente se balançava entre nostalgia e ansiedade. A casa, com suas paredes desgastadas pelo tempo, sussurrava segredos antigos, mas o sorriso largo do avô era um bálsamo que aquecia seu coração. Ele falava sobre sua juventude, trazendo à tona histórias de superação, desafios e conquistas. Renata sentia sua resistência afrouxar um pouco, até que Joaquim mencionou uma caixa escondida sob uma árvore frutífera. Guardei um tesouro além do material, disse ele, o olhar brilhando de expectativa. Agora Renata achou bem intrigada. O que poderia conter esse tesouro? A proposta de mergulhar no quintal em busca daquela caixa revelava algo mais do que simples pertences. Eram lembranças de uma trajetória familiar. Enquanto escavava, suas mãos encontraram diários empoeirados, cartas emocionadas e fotografias antigas que revelavam a luta de seus antepassados. Cada descoberta a conectava com suas próprias frustrações, fazendo-a repensar a busca incessante por status e reconhecimento. Num dia chuvoso, Renata decidiu compartilhar sua ideia com a mãe. Transformar a fazenda em um espaço comunitário, um lugar onde as pessoas pudessem se conectar como família. O olhar da mãe a fulminou. Você sabe que isso não vai levar a lugar nenhum. Essa é uma proposta maluca, gritou com a voz trêmula de decepção. Você tem uma chance de brilhar, Renata. Não jogue tudo fora por uma ideia utópica. As palavras caíram como facadas, trazendo à tona um conflito que ela tentava evitar. A pressão para manter a aparência e o prestígio a deixava em conflito consigo mesma. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O calor da briga familiar se dissipou, mas o dilema ficou. A comparação entre seu sonho e a segurança da arquitetura a deixava angustiada. Renata percebeu que o verdadeiro tesouro não era a caixa ou o passado brilhante, mas a conexão com suas raízes e o entendimento sobre o que realmente importava. O coração batia aceleradamente, enquanto ela ponderava se deveria seguir o caminho esperado ou explorar a liberdade de ser verdadeira consigo mesma. Com a chuva amena tocando a terra, Renata olhou para o céu, clamando por respostas. A escolha estava em suas mãos. O que ela faria com essa descoberta crucial? O tempo parecia parado, enquanto ela esperava, ansiosa, pela coragem de finalmente ser quem realmente desejava. Renata acordou com a luz suave da manhã, filtrando-se pelas cortinas de seu quarto na fazenda. O canto dos pássaros parecia um chamado. Sentou-se na cama e olhou pela janela, onde a natureza dançava em um espetáculo vibrante. Ali, entre os sons da vida rural, ela sentia um fio de esperança crescendo dentro de si. Era um lembrete de que as decisões que tomaria tinham o potencial de reescrever sua história. Naquela manhã passou mais tempo explorando o quintal, imersa nas lembranças que as cartas e fotos haviam trazido. Ela leu uma carta antiga do seu avô para sua avó, repleta de amor e sonhos. Aquilo a tocou profundamente. Entendeu que seus ancestrais não lutaram por prestígios, mas por conexões. A ideia de transformar a fazenda em um espaço comunitário começou a ficar ainda mais clara em sua mente. Incentivar a união e a troca de experiências poderia, de certa forma,
honrar aqueles que vieram antes dela. Renata tomou coragem e decidiu conversar com Joaquim sobre seus planos. Encontrou-o sentado na varanda, observando o sol se erguer, formando um manto dourado sobre os campos. Ao se aproximar, o avô percebeu a expressão determinada da neta. "Vovô, eu queria conversar sobre a fazenda", iniciou, hesitante. Joaquim a olhou com um sorriso encorajador, como se soubesse que algo especial estava prestes a ser revelado. Quando ela elaborou sua visão, o rosto do avô se iluminou. "Isso é uma ideia maravilhosa, minha filha", ele disse, sua voz trêmula de emoção. "A fazenda sempre foi um lugar de acolhimento, e você está certa. Nossas histórias merecem ser contadas e celebradas. A união faz a força." Com a bênção de Joaquim, Renata sentiu um peso imenso se dissipar. A conexão com o passado agora não era mais um fardo, mas uma fonte de inspiração. Contudo, o conflito não havia terminado. Com o passar dos dias, Renata sabia que tinha que enfrentar sua mãe novamente. A pressão aumentava. E se ela não conseguisse consolidar seus planos? E se as palavras da mãe ecoassem na sua mente, fazendo-a duvidar de suas escolhas? No fundo, o medo se aproximava como uma sombra. E então, uma ideia piscou. Ela poderia convidar sua mãe para ajudar a revitalizar a fazenda, mostrando assim que essa empreitada não significaria o fim da sua carreira, mas sim a possibilidade de um novo começo. Com o coração batendo forte, Renata ligou para sua mãe. "Mãe, posso te chamar para discutir algo importante? É sobre a fazenda e um sonho que eu gostaria de compartilhar com você." E ao ouvir a voz do outro lado da linha, o medo começou a se dissipar. Haviam anos de desentendimentos, mas a esperança ainda pulsava. Se houvesse uma chance de unir a família, de tornar a fazenda em um lugar de reencontro e celebração, ela não poderia deixá-la passar. Enquanto o sol se punha, Renata se perguntava se finalmente conseguiria a força que precisava. O que sua mãe diria? E se a conversa se tornasse mais uma briga? Sua mente fervilhava entre expectativa e receio. Mas uma coisa era certa: ela não estava mais disposta a ficar em segundo plano. Renata estava prestes a reescrever seu destino, e a resposta da mãe poderia ser o catalisador que mudaria tudo. Com o coração acelerado, ela aguardava a resposta. O futuro se desenhava diante dela, cheio de possibilidades. O que aconteceria na conversa? O momento de verdade estava perto de chegar. O dia seguinte amanheceu nublado, como se a natureza também estivesse apreensiva pela conversa que Renata iria ter. Com o estômago em um nó, ela se levantou, tomou um café rápido e começou a organizar os pensamentos. A ideia de sua mãe entrando na fazenda, repleta de memórias, ao mesmo tempo a deixava animada e apreensiva. E se ela se sentisse sufocada por aquelas lembranças? Renata decidiu que precisava ser clara e direta. A visão que tinha para o futuro da fazenda não era apenas uma ideia, era um grito de resiliência. Enquanto preparava a pequena mesa da varanda, o aroma do café fresco preenchia o ar, trazendo um toque de conforto para seus pensamentos agitados. Cada xícara que arrumava parecia aumentar a expectativa. Quando a campainha tocou, seu coração disparou. Ela abriu a porta e encontrou sua mãe, Clara, com uma expressão cautelosa. Renata sentiu uma pontada no peito. Havia anos de silêncios entre elas, de discussões não resolvidas. O tempo parecia ter congelado por um momento enquanto se encaravam. "Oi, mãe", Renata começou tentando sorrir. "Oi, filha", Clara respondeu, com um misto de carinho e tristeza. Convidou-a a entrar e se sentaram à mesa. A atmosfera estava densa, como se o passado estivesse flutuando entre elas, invisível, mas palpável. Renata respirou fundo, buscando aquele fio de esperança que tinha sentido nas manhãs anteriores. "Eu tenho uma ideia para a fazenda", iniciou. Ao descrever seus planos, viu o rosto da mãe se contorcer de forma indecifrável. As palavras de Renata se entrelaçavam com a lembrança dos sorrisos e das lágrimas compartilhadas ali no passado. Era um sonho de acolhimento, de uma nova vida que honraria a história de sua família. "Filha, isso é lindo, mas será que você realmente sabe o que está fazendo?" Clara interrompeu, e a voz dela carregava uma preocupação genuína.
Era o mesmo olhar que Renata reconhecia desde a infância. Essa fazenda está nas minhas veias também. Não podemos apenas transformá-la em um playground para sonhos. Eu não quero que seja um playground. Quero que seja um lar de conexão, onde todos possam sentir o que sentimos aqui, mãe. A fazenda pode ser um lugar para a comunidade, para experimentos, para troca. A paixão enchia a voz de Renata, aquele impulso que vinha de seu coração. A mãe, no entanto, não parecia convencida. Você sabe que sempre esperei mais de você, não é? Uma carreira de sucesso, algo que ecoasse para longe da fazenda. O tom de Clara machucou. Renata percebeu como essas expectativas haviam pesado em sua vida, como uma sombra. Ela não podia deixar que a história de sua vida estivesse subordinada ao que a mãe imaginava. Renata buscou novamente o que sempre a fazia sentir-se no lugar certo. Mãe, eu amo tudo que construímos juntas, mas preciso que você acredite em mim. Essa fazenda representa mais do que um legado. É uma chance de reescrever nossas histórias. Juntas. O silêncio se fez, e por um instante renasceu aquela conexão que parecia perdida. Clara olhou para o horizonte, como se estivesse buscando algo entre as nuvens que cobriam o céu. Renata sentiu uma mudança sutil no ambiente. O que seria um momento de tensão, agora carregava a esperança de uma nova configuração familiar. Eu preciso de você ao meu lado, mãe. E foi nesse instante que Clara olhou profundamente nos olhos da filha, como se estivesse vendo não apenas Renata, mas tudo o que havia estado entre elas. Filha, Clara murmurou, a emoção misturada com uma determinação inesperada. Se você puder mostrar que há algo além de um sonho, então eu estarei com você. Mas, e se houver algo escondido aqui na fazenda? Um tesouro que pode transformar tudo? Renata ficou em silêncio. Uma ideia rapidamente envolveu sua mente. O que poderia ser esse tesouro? A conversa estava apenas no começo e, de repente, um novo mistério parecia se formar na sua vida. Ela se inclinou para a frente, sentindo o coração pulsar com adrenalina. O que você quer dizer, mãe? E assim, a busca por uma nova história estava prestes a começar. Clara hesitou como se as palavras estivessem guardadas há muito tempo. O olhar dela se desviou para o chão, como se as memórias que estavam enterradas ali fossem mais seguras que qualquer resposta. Renata percebeu o tremor na voz da mãe ao falar. Era como se Clara estivesse cruzando um território desconhecido, um lugar que fora esquecido pela poeira do tempo. Quando seu avô faleceu, eu encontrei algumas cartas antigas dele. Clara começou a voz mais suave. Ele mencionou um segredo, algo valioso que ele escondeu na fazenda. Eu nunca soube se era realmente importante, mas... Ela parou, como se o peso da revelação estivesse à beira de desmoronar. Um segredo? O que era? Mãe, por favor, me conta tudo. O coração de Renata batia descompassado. A ideia de um tesouro escondido acendeu uma chama de esperança e curiosidade. Ela visualizava uma jornada não apenas para descobrir um legado material, mas também para aprofundar a conexão com sua história familiar. Ele nunca explicou exatamente o que era. Só dizia que era algo que poderia mudar o destino da fazenda e da nossa família. Clara disse, olhando para Renata com um misto de apreensão e ansiedade. Os olhos de Renata brilharam ao imaginar as possibilidades. Poderia ser uma nova chance, uma forma de revitalizar a fazenda e conectar a comunidade como sempre sonhara. Onde mais sabemos sobre isso? O que mais está escondido aqui? Pode estar em algum lugar no velho galpão, onde ele guardava ferramentas e outros objetos. Clara respondeu, finalmente deixando vestígios de determinação aparecerem em seu tom. Mas é um lugar cheio de lembranças. Não sei se estou pronta para rever tudo isso. Renata sentiu um impulso avassalador. Era mais do que apenas um tesouro. Era um caminho para curar feridas, abrir diálogos e redescobrir a essência da família. Podemos enfrentar isso juntas, mãe. Tudo o que precisamos fazer é abrir aquelas portas e nos permitir sentir. Um alívio sutil começou a se infiltrar entre elas, como um sol que surgia timidamente por trás das nuvens. Clara hesitou, mas o olhar de Renata era firme. Vamos começar agora.
Vamos descobrir o que seu pai quis dizer com isso. As duas se levantaram e Renata pôde sentir a mudança na energia. Havia um novo propósito ali, um eco do passado se misturando com as esperanças do futuro. Caminharam até o galpão, o coração de ambas batendo em sincronia. O ar parecia carregado de memórias e promessas. Ao abrirem a porta do galpão, uma nuvem de poeira se ergueu, embora mais que isso, um cheiro de história antiga permeasse o lugar. Ferramentas enferrujadas estavam empilhadas em um canto, enquanto prateleiras carregadas de objetos sem vida esperavam para serem descobertos. Renata avançou, seu olhar passeando sobre cada detalhe, cada sombra, em busca de qualquer pista que pudesse sugerir o que seu avô queria que elas encontrassem. "Mãe, olha aqui!" Renata chamou apontando para uma caixa de madeira velhinha, meio escondida atrás de uma estante. O coração delas disparou, como se aquele pequeno objeto fosse a chave para um mundo de possibilidades. Clara se aproximou, e assim que abriram a caixa, um brilho metálico atravessou a escuridão do galpão. Renata e Clara trocaram olhares, uma mistura de ansiedade e expectativa. O dobro de emoção tomou conta quando elas perceberam que este poderia ser o momento que mudaria tudo. Mas no fundo, ambas sabiam que descobertas podem trazer não só tesouros, mas também verdades difíceis de enfrentar. Renata engoliu em seco, o coração apertado. O que será que vamos encontrar aqui? E enquanto o mistério se desenrolava, a pergunta pairava no ar. Que segredos a fazenda guardava além daquelas paredes? Com um leve crepitar de madeira, a caixa se abriu e Renata e Clara se depararam com uma pilha de objetos cobertos por um pano sujo de poeira. O brilho metálico que havia chamado sua atenção se revelou ser uma velha medalha, coberta com gravações que logo despertaram a curiosidade de Renata. "Olha isso, mãe, tem uma inscrição aqui", disse ela, levantando a medalha para a luz que filtrava pelas frestas do galpão. Clara se aproximou e juntas tentaram decifrar as letras desgastadas pelo tempo. "Para o futuro da nossa família." Clara leu em voz alta, quase em um sussurro, como se a frase fosse sagrada. Um silêncio pesado pairou entre elas. O significado da frase parecia ecoar nas paredes ao redor. "Isso é significativo, não? O que será que ele estava planejando?" Renata perguntava sem conseguir esconder a animação. Clara afastou um pouco o pano, e com isso descobriram mais objetos. Um álbum de fotos amarelado, algumas cartas amontoadas e um pequeno diário. O olhar de Clara se perdeu ao ver as imagens. "Ele parecia tão feliz aqui. Eu recordo essas festas na fazenda." Renata caminhou até a prateleira e puxou o diário, sentindo como se estivesse segurando um pedaço da alma do avô. Ao abrir, o cheiro de papel envelhecido tomou conta do ar, e um novo mistério começou a se revelar nas páginas rasuradas. A caligrafia, tão característica, desenhava histórias de tempos idos. "Mãe, devemos ler isso aqui agora", sugeriu Renata, a voz tremendo de excitação. "Mas e se forem recordações dolorosas?" "Tudo isso pode ser muito intenso", Clara respondeu, uma sombra de hesitação cruzando seu rosto. "Precisamos saber, não achamos? O passado nos ensina. Podemos encarar isso juntas", Renata insistiu, sem desviar o olhar do diário. Clara exalou profundamente, a batalha interna visível em seus olhos. Finalmente, ao assentir com a cabeça, Renata sentiu uma onda de alívio. As duas se acomodaram em um canto do galpão, cercadas por lembranças. Clara começou a ler em voz alta. "Desde jovem, sempre sonhei que a fazenda seria um lugar de encontro, de união. Meus planos para o futuro eram grandiosos, mas guardavam um segredo que nunca compartilhei." As palavras fluíam, e à medida que Clara leia, o ambiente ao redor parecia se transformar. Elas podiam quase sentir a presença do avô, como se ele estivesse ali, orientando-as. As memórias compartilhadas contavam sobre momentos de luta, alegrias e as promessas feitas de uma nova vida. Porém, as páginas seguintes começavam a abordar um tema mais sombrio. "Um dia um homem veio à fazenda com uma proposta, uma troca, algo que eu nunca considerei. A tristeza de assumir o que poderia ter sido me atormenta até hoje." Clara leu, e a tensão no ar era palpável.
Renata segurou a mão da mãe, uma conexão silenciosa que expressava apoio em meio à tempestade emocional. O que ele queria em troca? Por que essa proposta o deixou tão perturbado? Renata perguntou. A pergunta pairou no ar, cheia de possibilidades sobrenaturais e segredos ainda não revelados. Clara virou mais uma página e, de repente, um papel amarelo caiu. Com a respiração acelerada, Renata se abaixou para pegá-lo. Ao abrir, seus olhos se arregalaram ao ver que era um mapa, detalhando a propriedade e marcando um local específico, escondido em meio à floresta. Mãe, isso é um mapa. O que será que ele estava escondendo? Renata não conseguia conter a animação. Clara a olhou, o peso da incerteza visível em seu rosto. Eu não sei, mas parece que temos que ir até lá. Mas e se o que encontrarmos mudar tudo? Com o coração na mão, Renata deu um passo à frente. Precisamos descobrir. Não podemos deixar que dúvidas e medos nos impeçam de buscar a verdade. Vamos juntas como sempre. E assim, com a determinação renovada e a expectativa pulsante, mãe e filha se prepararam para seguir o novo caminho revelado diante delas. Contudo, a pergunta permanecia. Que tipo de herança esperava por elas naquela floresta? O que mais estariam prestes a descobrir sobre sua história familiar? A jornada estava apenas começando. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Renata e Clara se dirigiam para a floresta. O mapa, seguro nas mãos de Renata, era como um portal para um passado esquecido. Cada passo que davam fazia o coração de Renata pulsar mais rápido, uma mistura de ansiedade e curiosidade. Você se lembra daquela lenda que o vovô contava sobre a árvore do meio da floresta? Renata perguntou, tentando quebrar o silêncio tenso que se formara entre elas. Clara sorriu, lembrando-se das histórias que sempre pareciam mais uma fantasia do que realidade. Aquela que dizia que a árvore tinha o poder de revelar segredos, que se você se aproximasse dela com um coração puro, ela mostraria o que você mais desejava. Isso mesmo. Será que é perto da árvore? Renata continuou, sua mente fervilhando com a possibilidade. Imaginar que a árvore mágica poderia estar por perto fez seu choro ansioso se dissipar, dando espaço a um brilho de esperança. Com o mapa em mãos, passaram por entre as árvores, os passos se misturando ao som dos pássaros que ainda cantavam, como se também quisessem saber o que estava prestes a ser revelado. A floresta parecia viva, e cada folha e tronco pareciam vigiar a jornada das duas. Finalmente, após alguns minutos de busca, chegaram a um ponto onde um antigo carvalho se erguia majestoso. A árvore parecia ter centenas de anos, suas raízes se espalhando como braços acolhedores. É aqui! Renata exclamou, seus olhos brilhando. Ela deixou o mapa em uma das raízes expostas. Vamos olhar ao redor. Clara caminhou em círculos, admirando a grandiosidade da árvore, até que seu olhar se fixou em uma pequena abertura na base do tronco. Renata, venha ver isso! As duas se ajoelharam e olharam para dentro da cavidade. O que encontraram fez o coração de Renata disparar de forma incontrolável. Um baú pequeno, feito de madeira envelhecida, coberto por folhas e sujeira. Parece que alguém escondeu algo aqui dentro há muito tempo, Clara disse, a voz tremendo ao mesmo tempo em que a esperança e o receio a envolviam. Devemos abrir? Renata sussurrou, a mão tremer levemente. Sim, temos que saber o que tem aqui. Pode ser a chave para entender tudo isso. Clara respondeu, seu olhar fixo no baú, a dúvida substituída por uma determinação silenciosa. Com cuidado, Clara puxou o baú e o colocou sobre a terra úmida. A madeira rangia ao abrir, revelando um conteúdo misterioso. Dentro do baú havia cartas antigas, várias joias de aparência desgastada e um colar adornado com uma pedra brilhante, que refletia a luz do sol como se fosse viva. Isso é incrível, Renata murmurou, pegando o colar delicadamente. Mas seu olhar se voltou rapidamente para as cartas. Mãe, olha, essas cartas podem ter mais sobre a proposta que o vovô mencionou. Clara examinou o conteúdo ao lado da filha, percebendo o valor daquelas relíquias. O sentimento de descoberta era avassalador, mas uma tensão pairava.
Havia algo mais por trás daquela cena. Quer abrir? Renata perguntou, segurando uma carta entre os dedos. Vamos, precisamos entender isso. Cada palavra pode nos levar a uma resposta. Clara respirou fundo, seus olhos determinados. As duas começaram a ler o que parecia ser uma troca de mensagens entre o avô e um desconhecido. À medida que as palavras eram desvendadas, o clima ao redor delas se tornava mais pesado. A história de um negócio obscuro que buscava algo de valor em troca de segredos e esperança começou a emergir. Mas o que ele queria exatamente? Ele fez isso para salvar a família? Renata perguntou, o olhar cheio de incerteza. Clara hesitou, sentindo o peso da responsabilidade da descoberta. As cartas eram mais do que simples papéis. Eram ecos de um passado que tinha o poder de transformar tudo. E naquele momento, a pergunta ecoou no ar mais uma vez. Até onde elas estariam dispostas a ir para descobrir a verdade? Com a noite se aproximando, a floresta parecia se fechar ao redor delas, preparando-se para revelar os segredos mais profundos de uma herança que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas já não havia volta. A jornada estava apenas começando. Enquanto a luz do dia desaparecia lentamente, a floresta se envolvia em sombras dançantes. Renata e Clara estavam sentadas perto da árvore, o baú aberto à sua frente, o cheiro da madeira envelhecida misturando-se ao aroma fresco da terra. As cartas aguardavam como guardiãs de segredos esquecidos, e a tensão no ar era quase palpável. Renata folheou a primeira carta com cuidado, seus dedos nervosos tremendo ligeiramente. A caligrafia do avô era familiar e ao mesmo tempo distante, um eco do carinho que ele sempre transmitia. Quer saber o que meu coração anseia em segredo? Leu em voz alta. A frase fez seu estômago apertar. Ele estava se referindo a algo muito importante, claro, mas o que exatamente ele queria? Clara estava tão absorta que parecia esquecer a sujeira e a umidade ao seu redor. Com um olhar determinado, Renata continuou a leitura. Por favor, eu preciso que você confie em mim. Cada frase revelava mais do que apenas palavras. Era um vislumbre de uma vida repleta de escolhas difíceis. Essa mensagem, pelo jeito, seu avô estava envolvido em um grande dilema. Clara observou, sua voz refletindo a gravidade da situação. Ele parecia estar em busca de algo mais, além do que apenas as joias e essas cartas. Renata virou a página, e uma nova emoção tomou conta delas. A próxima carta falava das dificuldades enfrentadas pela família e de algumas escolhas que não poderiam ser desfeitas. Havia menções de promessas e talvez até de arrependimentos, mas o que mais se destacava era uma alusão a uma promessa que poderia afetar todos da família. Clara e Renata trocaram olhares, a gravidade da situação se intensificando. Ele estava tentando redimir algo, e precisava fazer um acordo com alguém que não sabemos quem é. Renata disse, em um tom quase sussurrante. Isso pode ser perigoso. Precisamos descobrir quem era essa pessoa e o que aconteceu. Isso pode nos ajudar a entender o que ele fez e por quê. Clara respondeu, a determinação arrebatando agora seu lado maternal. Com um impulso crescente, Clara pegou a joia que mais brilhava, o colar com a pedra cintilante. O que você acha que isso significa? Pode ser uma pista? Talvez. O avô sempre dizia que as joias guardavam segredos, e se essa é tão especial, pode ser que esteja conectada a tudo isso. Renata respondeu, seus olhos grandes e fascinados. Ela segurou o colar, e a pedra parecia pulsar com uma energia própria, como se quisesse guiá-las. As duas começaram a procurar outras cartas, na esperança de que a próxima página revelasse mais sobre o passado do avô. Cada nova descoberta era um mistério, uma peça que se encaixava em um quebra-cabeça que se tornava cada vez mais complexo. Renata sentia que a verdade estava ali na ponta dos dedos, mas ainda não totalmente acessível. Ouvir o farfalhar das folhas e o canto distante de um grilo fez o coração dela acelerar. Algo estava mudando ao redor delas, e não era apenas a escuridão da noite. A floresta parecia mais viva, como se os espíritos de suas gerações passadas estivessem observando, esperando o desenrolar de sua história. É como se a floresta estivesse nos chamando, não acha?
disse Clara, levantando a vista para as copas das árvores. Elas pareciam se inclinar, como se agradecessem pela presença delas. Sim, e precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Renata respondeu, engolindo em seco a ansiedade que agora corroía seu estômago. Elas decidem que não poderiam voltar sem saber a verdade. Com o mapa, as cartas e o colar em mãos, o próximo passo era se aventurar mais adentro da floresta. Que outras revelações, segredos ou até perigos a aguardavam por ali? O frio na barriga aumentava à medida que se levantavam e avançavam na escuridão crescente, as árvores projetando sombras ameaçadoras. Um guia imaginário parecia puxá-las, e onde esse caminho poderia levá-las? A resposta estava logo à frente, mas também a incerteza. À medida que Renata e Clara se aprofundavam na floresta, o ar tornava-se mais denso, e a escuridão parecia se fechar ao redor delas. O caminho estava coberto de folhas secas que crepitavam sob seus pés, aumentando a sensação de que estavam pisando em algo antigo e sagrado. Renata, apertando o colar contra o peito, sentia a pedra quente e pulsante, como se tivesse vida própria. Cada batida de seu coração parecia ecoar naquelas árvores imensas. Você acredita que podemos realmente encontrar algo que vai mudar nossa vida? Perguntou Clara, sua voz quase perdida no sussurro do vento entre as folhas. Sim, eu sinto que estamos perto de algo, Renata respondeu, tentando transmitir uma convicção que mal tinha certeza. Ela não sabia ao certo como aquela pequena joia poderia estar relacionada a profundos segredos familiares, mas acreditava que cada passo que davam as levava para mais perto da verdade. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, elas chegaram a uma clareira iluminada por uma fraca luz prateada que emanava de uma pequena fonte no centro. Curiosas, se aproximaram. Ao redor da fonte, pedras dispostas em círculos a delineavam. Cada uma refletia os poucos raios da luz que chegavam. Dentro da água, algo brilhava. Renata inclinou a cabeça para ver melhor e seu coração disparou. "Olha!" exclamou ela, interrompendo o silêncio que as envolvia. O que estava dentro da água não era apenas luz, era um pequeno baú. Seu coração parecia querer saltar do peito. "Devemos pegar." Clara hesitou, o medo e a expectativa desenhando seu rosto. Mas e se tiver algo perigoso lá dentro? O avô sempre falava sobre os riscos de se mexer com coisas que pertenciam ao passado. Mas e se for a resposta que estamos procurando? Pode ser o que ele queria que encontrássemos. Renata respondeu, sua voz fervorosa. Era mais do que curiosidade. Era um chamado. Com cuidado e determinação, elas se aproximaram da fonte. Renata se ajoelhou à beira d'água e com um gesto hesitante estendeu a mão. Assim que tocou a superfície, a água formou pequenas ondulações e algo dentro do baú pareceu reagir a seu toque. Clara puxou Renata de volta, como se temesse que a água a engolisse. "Espere, o que você está fazendo?" Clara perguntou, a voz tremendo. "Talvez seja a chave para entender o que aconteceu. Precisamos saber." Renata insistiu, e a determinação em seu olhar convenceu Clara a relaxar. Com um profundo suspiro, Renata reuniu coragem e puxou o baú para fora da água. Era pesado, coberto de musgo e reluzente, a sombra da clareira dançando em seu brilho. Clara ajudou, e juntas elas colocaram o baú bem à frente. Com mãos trêmulas, Renata começou a abrir a tampa. Assim que a madeira se abriu, um cheiro forte de perfume antigo e saudade invadiu o ar. Dentro do baú havia várias cartas, mas chamava a atenção um objeto, uma pequena caixa com intricadas gravuras. O coração de Renata afundou e subiu rapidamente. Era uma caixa que sua mãe costumava usar, repleta de histórias de família. "Essa caixa é da nossa mãe", murmurou Clara, incredulidade em seu olhar. "Por que ela estaria aqui? O que isso significa?" Renata questionou e neste momento o ambiente ao redor parecia encolher. A floresta, antes cheia de vida, silenciou como se aguardasse. Elas trocaram um olhar cúmplice, sabendo que o que quer que estivesse dentro daquela caixa poderia mudar tudo. Com a coragem se transformando em ansiedade, Renata decidiu abrir a caixa. O som de madeira rangendo ecoou em sua mente.
O que elas veriam naquelas folhas antigas poderia ser uma revelação ou um pesadelo. Ao abrir a caixa, uma pequena chave de ouro caiu no chão, refletindo a luz da clareira. Clara e Renata a olharam perplexas. Uma chave, Renata questionou, e um novo mistério se formou no ar. Mas aonde ela abre? O pulso acelerado delas ressoava na quietude da floresta. E assim, envoltas em perguntas e incertezas, elas sabiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. Renata e Clara se entreolharam. A pequena chave de ouro brilhando intensamente no chão, coberto de folhas secas. A clareira, antes aconchegante, agora parecia um palco para o desconhecido. O ar estava pesado, quase palpável, como se a floresta estivesse contendo a respiração junto com elas. E se essa chave abrir algo importante, algo que possa responder nossas perguntas? Renata disse, sua voz quase um sussurro, mas carregada de uma esperança vibrante. Clara meneou a cabeça. A tensão entre expectativa e medo marcando seus traços. Mas onde vamos encontrar a fechadura? O que se escondia aqui que nossa mãe nunca nos contou? Renata olhou ao redor, buscando um sinal. As árvores, imensas e silenciosas, pareciam sussurrar segredos que só aquelas que haviam passado por ali podiam entender. Vamos explorar um pouco mais. Talvez haja algo na clareira que nos ajude. As duas começaram a caminhar, seus passos cuidadosos sobre a terra úmida. O brilho da chave iluminava seus rostos, já que Renata a segurava com firmeza, como um amuleto contra o desconhecido. Conforme andavam, a floresta parecia se fechar. A escuridão densa, quase como se quisesse guardar um segredo por mais tempo. A luz da fonte agora se tornava um farol. As árvores perfeitamente alinhadas ao redor, como guardiões da revelação que poderia estar por vir. Finalmente, Clara parou abruptamente. Seus olhos fixaram um tronco de árvore caído, suas raízes expostas como uma boca aberta. Olha isso, pode haver algo aqui. Renata se agachou, observando a cavidade parcialmente preenchida de terra e folhas. Com um sutil movimento de seu braço, retirou os detritos que encobriam a entrada. Havia arranhões na madeira, formas que se assemelhavam a uma fechadura. O coração de Renata acelerou. Pode ser, então vamos ver, Clara disse, a excitação agora tomando conta dela. Mas mal sabia ela que em seu olhar também havia um eco de insegurança. Com mãos trêmulas, Renata se agachou e lentamente posicionou a chave na abertura. O metal contra a madeira produziu um leve estalo. Com um puxão firme, a porta ocultava um pequeno compartimento, armazenando algo que parecia ter sido esquecido por eras. O que encontraram a fez prender a respiração. Dentro desse espaço, havia uma carta com a caligrafia delicada da mãe observando-as de volta, como uma voz do passado. Renata a segurou com cuidado, já que o papel parecia tão frágil, um testemunho de uma vida que uma vez havia ocorrido. Clara se aproximou, as expressões em seu rosto uma mistura de curiosidade e receio. Você está pronta? Perguntou Clara, o medo em sua voz quase palpável. Sim, respondeu Renata decidida. Assim que abriu a carta, a luz da clareira dançou em seu rosto, refletindo um brilho misterioso. Cada palavra parecia conter um pedaço da história que elas tanto buscaram, mas também poderia revelar algo que nem sequer imaginavam. Renata, você precisa ler isso em voz alta, Clara disse com os olhos arregalados, uma emoção presa em sua garganta. Com cada frase que passava por seus lábios, Renata sentia a verdade pulsando ao seu redor, enchendo o ar de histórias antigas, segredos e, acima de tudo, amor. Poderia ser o que a levou até ali. Poderia ser a razão pela qual a floresta a chamava. Mas antes que pudesse terminar, um ruído profundo ecoou por entre as árvores, fazendo o coração delas disparar. Algo as observava do escuro. O que foi isso? Clara perguntou, com os olhos arregalados, a tensão cravada em seus músculos. Renata ficou paralisada, a carta ainda em mãos. Não sei, mas algo me diz que podemos estar mais perto da verdade do que imaginamos. Elas trocaram olhares novamente. Agora, mais do que nunca, precisavam descobrir o que mais a floresta tinha a oferecer, antes que o segredo se desvanecesse com a luz do dia.
O ar estava pesado na clareira, enquanto Renata e Clara processavam não só o conteúdo da carta, mas também os sons ao redor que pareciam misturar-se ao seu medo e curiosidade. O eco da floresta envolvia suas almas, como se cada árvore estivesse prestes a revelar um novo fragmento da história. Com a carta ainda nas mãos, Renata respirou fundo e decidiu que não podia deixar que o medo as paralisasse. Precisamos seguir em frente, afirmou, sentindo um novo impulso de coragem. Clara assentiu, embora ainda hesitante. Renata começou a ler em voz alta. Se você está encontrando esta carta, saiba que a verdade é um tesouro que deve ser compartilhado. No fundo do nosso legado está a força que nos une. As palavras pareciam vibrar no ar, como se a voz da mãe estivesse ressoando ainda mais forte a cada sílaba. Isso é incrível, Clara exclamou. Ela sabia que um dia chegaríamos até aqui. A tensão inicialmente gerada por aquele som perturbador começou a dissipar-se, dando lugar à esperança. Continuando, Renata leu sobre um acordo feito pelo avô que visava proteger a família de perigos maiores, mesmo que isso significasse esconder algo que poderia ter mudado suas vidas. Ele estava aqui para proteger o futuro da família. Mas a que custo? Custo ou sacrifício? Murmurou Clara, a expressão focada. Ambas percebiam que aquele pacto não era simplesmente um erro. Era uma tentativa de manter a família unida em tempos de incerteza. Devemos ir mais fundo. O que mais ele escondeu? Renata estava determinada a seguir a pista, claramente disposta a desvendar aquilo que tinha ficado esquecido por muito tempo. Juntas, observaram a árvore majestosa à sua frente, o ponto na floresta onde os segredos começavam. Vamos examinar mais algumas coisas. Talvez o que temos aqui é só o começo, sugeriu Clara. E assim, elas começaram a revirar ao redor da árvore, buscando por qualquer outra pista que levasse a um entendimento mais profundo. A luz começava a desaparecer por trás das copas das árvores, quando Renata encontrou outro objeto brilhante dentro da terra. Olha isso! Gritou, puxando um pequeno relógio de bolso coberto de dirt. Parece antigo, mas é tão bonito. Clara examinou de perto, reconhecendo imediatamente o objeto. É do nosso avô. Ele sempre dizia que o tempo é precioso. Pode ser uma pista. Como? Perguntou Renata, animada. Clara segurava o relógio, lembrando das histórias que o avô contava. Ele falava sobre o tempo como se fosse mais que um mero recurso. Era algo a ser respeitado. Você não acha que isso poderia nos ajudar a entender a conexão dele com o passado? Renata sorriu, cada vez mais convencida de que estavam no caminho certo. Com o relógio em mãos e a carta da mãe aberta, ela percebeu que cada descoberta não era apenas uma resposta, mas um convite para reconstruir um laço familiar que sempre esteve em sua essência. Aquela clareira agora parecia vibrar, como se as memórias guardadas nas árvores pudessem se unir em um único coro. As duas pegaram a bolsa do baú e decidiram que a primeira parada deveria ser a casa, onde poderiam investigar o passado de seu avô e o que mais a mãe tinha guardado. Ao se dirigir de volta para casa, Renata sentiu um calor crescente em seu coração. Estavam prestes a descobrir a verdade, e o que encontrassem poderia unir não só a elas, mas toda a família que parecia se fragmentar ao longo dos anos. Era o momento de fazer o que sempre desejaram, abrir os braços para a verdadeira herança que a família oferecia. Com o pôr do sol iluminando suas costas, mãe e filha apresentaram-se como protagonistas de uma lenda que ainda estava em construção. Elas sabiam que a jornada não seria fácil, mas estavam decididas a descobrir os mistérios que aguardavam por elas. E assim, ao abrir a porta da velha casa que guardava tantas memórias, Clara e Renata se prepararam para um novo capítulo. Um passo que poderia transformá-las, não apenas como família, mas como portadoras de um legado que, finalmente, poderia brilhar em seus corações. O futuro estava ali pulsante e cheio de promessas, e a cada passo, elas únicas e juntas, como há muito tempo não eram. A história de uma família começava a ser reescrita, e no horizonte, um novo amanhecer esperava por aquelas que se atreveriam a descobrir o que realmente significa um tesouro. E se você quer acompanhar esta jornada tocante, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal.
para não perder as próximas histórias emocionantes que você vai amar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente sua reação sobre essa conclusão incrível. E pelo amor de Deus, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esse final. Vamos juntos criar essa comunidade de verdadeiros fãs de histórias emocionais.